Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Hoje, nossa jornada vai passar pelos governantes do Império Romano e da Palestina no Novo Testamento. Mas antes de iniciar, deixa eu já te pedir, caso você não seja inscrito no nosso canal ainda, por favor, se inscreva. Aperte o sininho para que você possa receber notificações para os próximos vídeos. Aperte o gostei, por favor, tá bom? O like para ajudar a impulsionar esse vídeo. E envie o link do vídeo para os seus amigos. Vai lá, manda para os grupos, tá bom? Vamos viajar! Talvez você esteja perguntando, você vai falar dos Herodes? Eu achei que só tinha um. Pois é, mas o fato é que existiram vários Herodes. Na verdade, 6. Você imaginava isso? Quase todos eles tiveram participação na história dos judeus ou dos cristãos. E para você entender melhor essa ideia de vários Herodes, eu vou usar a cultura daqui, cultura americana, né? Nos Estados Unidos, a gente geralmente coloca o nosso último nome, o sobrenome, né, em primeiro lugar. E às vezes as pessoas nos chamam por esse nome. Né? Um exemplo, a pessoa fala, Senhor Feitosa, Senhora Feitosa, ou Senhorita Feitosa. É assim que se faz aqui. Mas vamos aos Herodes. O primeiro Herodes é Herodes o Grande, que governou de 37 a 4 a.C. Ele era um edomita, um descendente de Esaú, mas que foi nomeado como rei da Judéia. E ele foi nomeado por Otaviano, que no futuro se tornaria o primeiro imperador romano. O seu reinado foi marcado por uma política de grandes construções. Inclusive foi ele quem expandiu o templo de Salomão, que tinha sido destruído por Nabucodonosor II, né? A questão do exílio babilônico, né? Depois foi restaurado. E aí Herodes torna esse templo muito mais suntuoso, luxuoso, bem maior, né, do que o original. E aí o templo ficou conhecido como o Templo de Herodes. E foi ele também que nomeou uma cidade com o nome de Cesareia, que era em homenagem justamente ao César Augusto, que tinha nomeado ele. E atenção, dentre os grupos políticos da época, existia um grupo formado por judeus, que se chamava Herodianos. Sim, era constituído por aqueles que apoiavam Herodes, os bajuladores desse rei. O seu governo foi caracterizado por tirania e brutalidade. Herodes é aquele rei que mandou matar todos os bebês de até 2 anos de idade, lembra? Quando Jesus nasceu, então vieram os sábios ou magos, né? E disseram a Herodes que o rei dos judeus tinha nascido. Então aí ele mandou matar os bebês com medo, né? Tentando eliminar a possibilidade de ter um futuro rei dos judeus que ia contrapor o governo dele, né? Aí José, avisado pelo anjo, né? Pega a sua família e vai para o Egito. E eles só voltam 3 anos depois, quando este Herodes já havia morrido. O próximo Herodes é o Arquelau, filho de Herodes o Grande. Ele governou a Judéia, Samaria e a Idumeia de 4 a.C. até 6 d.C. A sua ascensão ao poder após a morte do seu pai foi marcada por instabilidade e conflito. Arquelau foi um etnarca, era um título que era menor, né, de menor prestígio do que o de rei. Ele é mencionado brevemente em Mateus 2, quando justamente José volta do Egito com sua família e eles, com medo de Arquelau, eles acabam indo morar na Galiléia, onde Jesus cresceu. O governo dele foi ineficaz, o que levou a várias queixas enviadas a Roma. Ao final, ele foi deposto e exilado, e a Judéia acabou se transformando numa província romana. Agora vamos falar de Herodes Filipe, que é mencionado apenas uma vez no Novo Testamento, em Lucas 3, versículo 1. A esposa dele o deixou para se casar com Herodes Antipas, o seu meio-irmão, que eu vou falar daqui a pouco. E ele foi um governante relativamente justo, benevolente, e foi ele que cunhou as primeiras moedas, aquelas judaicas que traziam a efígie humana de César, o imperador, né? Seja o Augusto ou Tibério. Foi dado a ele o governo das regiões da Itureia e de Traconides, ao norte do lago de Genezaré. E ele governou de 4 a.C. até 34 d.C. Ele reformou uma cidade para ser a capital onde ele governava e ele a batizou de Cesareia, como seu pai tinha feito em outra cidade, Cesareia Marítima, né? Mas agora ele também nomeia essa cidade e a sua cidade fica conhecida como Cesareia de Filipe. E a relação dessa cidade com a história bíblica é que foi nela que Jesus chega e pergunta para os seus discípulos, né? Quem dizem os homens que eu sou? E olha que coisa interessante.
Nessa cidade, Cesareia de Filipe, havia uma caverna dedicada ao deus Pan, né? Uma entidade grega, né? E a entrada da caverna, onde havia adoração pagã, era considerada uma porta para o mundo dos mortos. Daí a gente pode deduzir que a frase que Jesus disse, né, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, pode ter sido dita justamente próximo a esse lugar, para que os discípulos tivessem uma associação prática. O próximo Herodes é Antipas, tetrarca da Galileia e Pérea, que governou de 4 a.C. até 39 d.C. E eu não sei se você percebeu, mas os Herodes começaram a reinar na mesma época. E qual que foi o fato aqui? Esses Herodes, é porque eles eram filhos do Herodes Grande. Quando Herodes o Grande, antes de morrer um pouco, ele divide a região entre os Herodes. Herodes Arquelau, Herodes Filipes e Herodes Antipas, que eu estou falando agora. E todos os três começaram, então, a reinar na mesma época, mas em regiões diferentes. Ok, mas vamos voltar então para o Antipas. Dos 3 irmãos, ele é o mais conhecido do Novo Testamento. Qual a razão? Porque ele está relacionado a João Batista e também a Jesus. Antipas foi quem ordenou a prisão de João Batista. E qual a razão disso? A razão justamente foi que João Batista estava falando, expondo o pecado dele, de ter tomado a esposa do seu irmão, o Herodes Filipe, né? A Herodias. E então, no aniversário desse Herodes, a filha de Herodias, que a tradução diz que o nome dela era Salomé, ela dança para ele. E aí Herodes Antipas, encantado com o que ela tinha feito, diz para ela que ela pode fazer qualquer pedido. Então ela, orientada pela mãe, pede o quê? A cabeça de João Batista num prato. E foi o que ele fez, ele manda degolar João Batista. E anos mais tarde, quando Jesus foi preso, Pilatos envia Jesus até ele, porque Jesus era da Galileia, a jurisdição do Herodes Antipas. Ele conversa com Jesus e aí envia ele de volta para Pilatos, sem nenhuma decisão sobre a execução de Jesus. Ele foi um governante astuto, mas também é retratado como indeciso e influenciável. Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, ele governou de 37 a 44 d.C. Ele está associado aos cristãos por 2 personagens também, 2 personagens da igreja primitiva agora, né? Em Atos dos Apóstolos, nós o encontramos como sendo um perseguidor, e aí em Atos 12 conta que foi ele quem mandou matar o apóstolo Tiago, o irmão de João, o primeiro mártir dos apóstolos. E foi ele também quem mandou prender a Pedro. E no caso de Pedro, felizmente, né, a igreja estava orando, intercedendo, e foi quando o anjo vai até a prisão, né, Pedro tem aquela visão e ele é liberto, né? E a morte desse Agripa foi terrível, ele recebeu glória como um Deus, e aí houve um castigo divino e ele morreu. E ainda tem o Herodes Agripa II, filho do Agripa I, que é o último governante da dinastia herodiana, governando desde 50 d.C. até a destruição de Jerusalém em 70 d.C. No ano 50, ele tinha 22 anos e ele recebeu das mãos do imperador Cláudio o título de rei sobre a região do tio-avô dele, o Filipe, com a capital Cesareia de Filipe. Mas olha como funcionava, né? Mais tarde, ele muda o nome da cidade de Cesareia de Filipe para Nerônias, agora para bajular o novo imperador, que era Nero. Depois do início da rebelião dos judeus, no ano 66 d.C., ele tentou evitar a guerra entre Roma e os judeus através da negociação. Ele trabalhou bastante a negociação. E aí os romanos premiaram a sua lealdade, aumentando o seu território. O Agripas II aparece também em Atos 26, onde o apóstolo Paulo faz a sua defesa perante ele. E ele demonstrou conhecimento das tradições judaicas e uma certa simpatia até pelo judaísmo. Mas apesar disso, Agripa manteve uma posição política equilibrada, não querendo ter nenhum problema, nenhum conflito com Roma. Viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Agora vamos falar sobre os Césares, né? Os imperadores do Império Romano. Mas antes deixa eu dizer algo aqui importante. Você vai ver, durante os meus comentários, a ideia da adoção por parte dos imperadores. E isso, na verdade, era parte de uma cultura romana da época.
os homens, chefes de famílias, principalmente os da nobreza ou da realeza, muitas vezes eles adotavam filhos, mesmo em idade adulta, para substituí-los nas futuras necessidades. O primeiro, Augusto, nascido como Gaius Augusto, que foi adotado por Júlio César e tornou-se o primeiro imperador de Roma. Como imperador, César Augusto implementou uma série de reformas que transformaram as estruturas políticas, militares e econômicas de Roma. Ele reorganizou o exército romano, criando uma força profissional de soldados leais diretamente ao imperador, e lançou um programa abrangente de construção, embelezando Roma com templos, fóruns e monumentos. Sua administração focou na estabilidade interna, na justiça e na prosperidade. E foi César Augusto que inaugurou a Pax Romana, que foi um período de paz relativa que durou cerca de 2 séculos. Augusto foi astuto, mantendo a ilusão de um governo republicano enquanto ele detinha poderes absolutos. César Augusto também foi um dos patronos das artes, apoiando os poetas como Virgílio, Horácio e Ovídio, que criaram as grandes obras literárias da era augustana. Ele morreu em 14 d.C. e foi sucedido pelo seu enteado Tibérius. Tibérius Júlio César Augustus, conhecido simplesmente como Tibérius. Ele foi o segundo imperador de Roma e um dos mais capazes estrategistas militares do seu tempo. E olha outra curiosidade, Antipas nomeou uma cidade de Tiberíades em homenagem a ele. Ele não era o herdeiro óbvio do trono, mas as circunstâncias de sucessão e habilidades demonstradas durante a sua carreira militar levaram Augusto a adotá-lo como filho e sucessor. O reinado de Tibérius foi marcado por uma abordagem pragmática e eficiente da administração e da política. Ele continuou as políticas de Augusto, mantendo a Pax Romana e enfatizando a estabilidade econômica e militar do império. O reinado de Tibérius foi complicado na sua fase final, que foi marcada por uma crescente paranoia que ele sofreu. Tibérius retirou-se para Capri em 26 d.C., onde ele viveu até a sua morte em 37 d.C. E nesse período a sua governança foi marcada por isolamento e pela desconfiança, o que manchou a sua reputação e o seu legado. Sua morte, sem um sucessor claramente designado, levou a uma rápida sucessão com Calígula, seu sobrinho neto, emergindo como o próximo imperador. Calígula, cujo nome real era Caio Júlio César Augusto Germânico, governou de 37 a 41 d.C. O nome Calígula significa pequenas botas em latim, e era um apelido que ele recebeu quando criança, enquanto ele acompanhava seu pai Germânico nas campanhas militares. Calígula começou seu reinado com grande entusiasmo popular. Nos primeiros meses, ele foi generoso com o povo, realizando reformas administrativas e promovendo espetáculos públicos. No entanto, sua administração logo tomou um rumo tumultuado. Calígula ficou conhecido por seu comportamento excêntrico, gastos extravagantes e crueldade. Ele executou muitas pessoas, muitos membros da sua família, inclusive. Na sua loucura, ele chegou a nomear o seu cavalo, Incítacus, como um cônsul. Meu Deus. O reinado de Calígula terminou em 41 d.C., quando ele foi assassinado em uma conspiração que envolveu oficiais da guarda pretoriana, membros da corte e alguns senadores. Cláudio reinou de 41 a 54 d.C. Tibérius Cláudius César Augusto Germânicos. Ele foi o quarto imperador de Roma e um dos mais subestimados. Por quê? Porque ele tinha algumas deficiências físicas, né? E ele era gago também, né? Tinha movimentos desajeitados, então foi meio desacreditado, né? E aí ele foi declarado imperador pela guarda pretoriana, em parte devido à sua proximidade com o trono e à necessidade de estabilidade após a tumultuada morte de Calígula. Aí, durante o seu reinado, Cláudio demonstrou uma habilidade e uma competência que não eram esperadas, contradizendo as expectativas de muitas pessoas que, de fato, achavam que ele era muito frágil e muito manipulado. No entanto, o reinado de Cláudio também foi marcado por desafios pessoais e políticos, incluindo intrigas palacianas e relações complicadas com as suas esposas e membros da nobreza. Sua quarta esposa, Agripina, a jovem, exerceu uma influência considerável sobre ele, persuadindo-a a adotar o seu filho Nero como herdeiro.
e esse ato preparou o caminho para a subsequente ascensão de Nero ao poder após a morte de Cláudio em 54, que muitos historiadores suspeitam ter sido de fato um envenenamento orquestrado por Agripina. Na Bíblia nós vemos o episódio relacionado a Cláudio. Em Atos 18 conta que ele expulsou os judeus de Roma devido a tumultos que ocorriam na capital romana por conta dos judeus. Daí aparecem as figuras de um casal abençoado, que foram expulsos nessa leva, e que vão morar em Corinto. Quem são? Priscila e Áquila, onde Paulo vai trabalhar com Áquila na fabricação de tendas, e eles acabam se tornando discípulos de Paulo. Uma grande bênção, Agora vamos para Nero, de 54 a 68 d.C. Nero Cláudio César Augusto Germânicos. Ele era conhecido como Nero, é claro, e foi um dos imperadores romanos mais infames. Frequentemente ele é lembrado pela sua crueldade, excessos e o grande incêndio de Roma. Filho de Agripina, ele foi adotado por Cláudio, como eu já disse, e Nero ascendeu ao trono quando ele tinha 16 anos, tornando-se o mais jovem imperador até então. O início do seu reinado foi marcado por um governo relativamente moderado e eficaz, sob a influência do seu tutor, o filósofo Sêneca, e do prefeito do Pretório, Burro. Durante esses primeiros anos, Nero foi popular entre o povo romano, promovendo jogos, competições artísticas e obras públicas. No entanto, a sua gestão mudou drasticamente depois da ruptura com Sêneca e a morte de Burro, e aí ele começou um governo de tirania e de excesso. O seu desejo de ser um artista e sua participação nas competições públicas escandalizavam a elite romana e distanciavam ele do Senado. O seu governo também foi marcado pela repressão política, incluindo a execução da sua mãe, Agripina, e a suposta ordem do assassinato da sua esposa, Octávia, e a eliminação também de vários rivais políticos. Nero é famoso principalmente pelo incêndio de Roma, o grande incêndio de Roma em 64, o qual após ele acusou os cristãos, iniciando aí uma grande perseguição a todos os cristãos. Em 68, ele enfrentando de fato a deserção dos seus guardas e das cortesões, ele acabou cometendo um suicídio. Vespasiano, agora não é mais um César. O seu nome completo era Tito Flávio Vespasiano. Ele foi um imperador romano que governou de 69 até 79. Antes de se tornar imperador, Vespasiano enfrentou a primeira revolta judaica, que começou em 66. Ele era general. Depois, ele já como agora imperador, põe o seu filho é general. E no ano 70, o seu filho Tito enfrenta a revolta, esmaga a revolta, capturando Jerusalém e incluindo a destruição do segundo templo, que tinha sido profetizado por Jesus. Com sua morte em 79, o seu filho, o terrível general Tito, assumiu o trono do império. E eu finalizo justamente com Tito, que reinou de 79 a 81, só 2 anos, E ele é o segundo imperador da dinastia Flaviana. Seu curto reinado de 2 anos é marcado por eventos significantes. Como imperador, ele foi lembrado pela sua generosidade e pelos esforços para aliviar os sofrimentos causados pelos desastres naturais. O seu reinado foi marcado por 2 grandes catástrofes. A erupção do Monte Vesúvio em 79, que destruiu 2 cidades, Pompeia e Herculano, e uma grande praga e incêndio em Roma no ano seguinte. Tito respondeu auxiliando, fornecendo assistência financeira e logística às vítimas e reconstruindo áreas afetadas. Tito também completou o Coliseu, iniciado pelo seu pai, e o inaugurou com jogos que duraram 100 dias, apresentando combates de gladiadores, simulações de batalhas e espetáculos teatrais. Apesar do seu governo eficiente e das políticas populares, a morte prematura de Tito em 81 encerrou um reinado que muitos historiadores dizem que poderia ter levado a um período prolongado e de estabilidade e de prosperidade para o Império Romano. Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. E com isso eu encerro este vídeo e espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre as pessoas, personagens, agentes presentes no contexto bíblico do Novo Testamento. E aí, como foi a viagem de hoje? Aprendeu muita coisa? Eu acho que foi bacana, aprender sobre essa questão dos Neros, dos Césares, dos reis, dos imperadores. Deixe seu comentário aí, por favor. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia em que podemos aprender mais da história que envolve o contexto bíblico.
falando dos reis, dos imperadores, de tudo aquilo que tinha relação com os personagens bíblicos. E eu sei que nós podemos crescer intelectualmente e que nós podemos ampliar nossa visão para entender muito mais os fatos na Bíblia. Eu te louvo e te agradeço por cada um que está conosco. E eu te peço, abençoe a cada um, cada indivíduo, cada família, cada casal, cada pai, filho, cada líder, cada empresário, cada profissional, cada estudante. Abençoe a todos, Senhor, segundo o teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe muito, muito, muito. Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.